Dois. Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista. O meu convidado de hoje é psiquiatra e é um dos pioneiros no Brasil no estudo e na prática da psiquiatria nutricional. A psiquiatria nutricional, como o nome indica, é a ciência que estuda as relações da alimentação que fazemos com a nossa saúde mental. Ele é membro da ABLC, da Associação Brasileira de Low Carb, e é defensor que a alimentação low carb e cetogénica gera melhorias no funcionamento cerebral, ajudando a prevenir e a reverter distúrbios neurológicos e psiquiátricos. Ele fala-nos do Brasil, como eu disse, e chama-se Régis Sachanovic. Olá, viva Régis, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade para esta conversa. Eu começo exatamente por te perguntar, vamos nos tratar por tu, verdade? Começo por te perguntar exatamente a tua formação, o teu percurso profissional e como é que tu chegaste aqui ao interesse pela alimentação, como é que tu percebeste que a alimentação podia ser uma estratégia tanto na prevenção como na reversão de doenças psicológicas, ou melhor, psiquiátricas e neurológicas. Então, a minha formação, eu sou psiquiatra de formação, né? Eu me formei em 2005 como psiquiatra e, em seguida, já fiz uma formação em psicanálise, que sempre foi uma das minhas paixões, talvez a principal. Eu, desde a época da faculdade, já sabia que queria ser psicoterapeuta, psicanalista. Então, fiz a residência já pensando nisso, a formação já pensando nisso. O mundo da psiquiatria clínica, pelo menos como eu conhecia, né, o tradicional, nunca foi algo que me empolgou e que me dava muita vontade de trabalhar, porque eu achava sempre muito restrita a prática de fazer um diagnóstico psiquiátrico, prescrever um remédio e acompanhar. Né? Me parecia fazer muito pouco pelas pessoas. E aí, então, durante muito tempo, eu pratiquei a psiquiatria clínica, mas sempre dando muito mais ênfase para a psicanálise, o que eu faço até hoje. Né? Ainda sou apaixonado pela psicanálise e tenho meu consultório de psicoterapia psicanalítica. O meu interesse pela alimentação e pela nutrição começou por volta de 2014, quando eu e a minha esposa resolvemos tentar engravidar. E ela tinha o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos desde a adolescência. E sempre ouvia, né, desde pequena, desde a adolescência, ela ouvia que seria muito difícil engravidar. Então ficou com isso na cabeça. E tomava o anticoncepcional oral, que funcionava como uma forma de tratamento para os sintomas que ela tinha. Mas quando a gente foi tentar engravidar, a possibilidade de parar o anticoncepcional, ela foi então consultar com um médico endocrinologista que prescreveu metformina para ela tomar como tratamento, que é o que se faz normalmente. No diabetes, sim. E no diabetes, não é? Exatamente. E ela tomou o remédio, mas não se sentiu bem. Teve uma série de efeitos colaterais. E então ela começou a pesquisar. Ela de formação é nutricionista. Ela não trabalha hoje como nutricionista, mas ela é nutricionista de formação. E é uma história engraçada, porque ela viajava para trabalhar alguns dias por mês. E numa dessas viagens, ela um dia me ligou de noite, a gente foi conversar, e ela me disse, eu vou começar a fazer uma dieta low carb. Assim, me comunicou. E eu de cara disse, não, mas como assim? Tu tá maluca? Que dieta é essa? Isso vai te matar. Não faz. E ela disse, não, eu pesquisei e vou fazer. E eu disse, bom, então deixa eu pesquisar o que é isso, né? E aí então eu comecei a pesquisar, e aí a gente foi pesquisar junto depois. E bom, aí ela começou, nós dois começamos a dieta, ela regularizou os ciclos, engravidou, enfim. Aí eu perdi peso, coisa que eu não conseguia fazer há muito tempo. Ela também. Então aí começou o interesse pela nutrição e pela low carb. Mas eu comecei a estudar isso mais por curiosidade, assim, desde aquela época. Isso não fazia parte da minha prática. Pois. Eu estudava, tinha curiosidade, gostava, lia, ouvia entrevistas e blogs, podcasts, mas como um consumo interno, vamos dizer assim. Até que no ano de 2019, eu comecei a me empolgar com a possibilidade de praticar isso, de colocar isso na prática, mas não na prática psiquiátrica. Eu comecei a pensar na possibilidade de tratar
pessoas com síndrome metabólica, com diabetes, com obesidade principalmente. E comecei a fazer uma série de cursos e formações nesse sentido, pensando nisso. Aí fiz alguns cursos da Noakes Foundation, fiz a formação lá, fiz dois cursos aqui no Brasil que são excelentes também para diabetes e obesidade, né? Com essa ideia, comecei a me lançar aí. Até que no final de 2019 eu não me lembro da onde, eu comecei a achar na internet palestras de 2 psiquiatras americanos que já implementam dieta cetogênica na psiquiatria há muito tempo. E aí, então, isso abriu minha cabeça. Eu comecei a pensar, bom, daqui a pouco tem alguma coisa em saúde mental aqui. E aí, então, eu comecei a ir atrás disso. E aí, isso foi se incorporando na minha prática, e aí, cada vez mais, isso vai tomando conta da minha prática. Né? E parece ser o futuro, não é? Que bom, que bom. É sempre muito gratificante ouvir histórias de profissionais de saúde, nomeadamente médicos, não é? Que tendo tido uma formação convencional, em que são orientados mais para identificar o sintoma e prescrever um fármaco, entretanto fazem um volte-face e olham para outras áreas, para outras ferramentas de intervenção que, para além da medicação, enfim, não negando que a medicação em alguns casos possa ter alguma importância e algum efeito, não é? Mas de facto há mais para além da medicação. É muito interessante porque isso amplia de uma maneira a nossa visão sobre a saúde mental, que a gente se acostuma a aprender na faculdade e mesmo na formação em psiquiatria a estudar os remédios. Né? Durante a faculdade, o que a gente tem de nutrição é muito, muito pouco, pelo menos aqui, e é basicamente como perder peso e como baixar o colesterol. Esse é o objetivo da nutrição. E na formação em psiquiatria, literalmente nenhuma aula sobre nutrição. Não entra. Sim. Então, era algo que para mim era completamente fora da minha... Do horizonte. Do horizonte, exatamente. E quando se começa a pensar nisso, estudar isso, bom, aí o alcance dessa intervenção é tão maior do que o remédio, que a coisa faz um sentido natural. Assim. Sim, sem dúvida. Eu podia quase fazer duas as minhas palavras em relação à psicologia. Eu formei-me há 20 e qualquer coisa anos em psicologia e também nem uma palavra sobre nutrição. A nossa arma terapêutica é a palavra, digamos assim, mas nada sobre nutrição. Eu sempre estudei nutrição por mim, à parte, extra profissão, né? Extra estudos, extra faculdade. Ok, olha, isto que estamos a dizer liga com a próxima pergunta que eu gostava de fazer, que é assim, por um lado, e isto de alguma maneira é uma constatação, não é? Cada vez há mais medicamentos no mercado para, alegadamente, tratar doenças psiquiátricas, psicológicas e neurológicas, não é? Mas, ao mesmo tempo, também há uma prevalência cada vez maior destas doenças, em termos de... Enfim, eu conheço a realidade de Portugal, conheço também a do Brasil, a dos Estados Unidos, mas eu diria que isto é um bocadinho à escala global. Estes medicamentos, como nós sabemos, visam repor os níveis de neurotransmissores, nomeadamente a dopamina e a serotonina, mas ao mesmo tempo, como estas doenças não param de aumentar, parece que isto não é suficiente, não é? O que é que tem estado a falhar em termos de tratamento? Para onde é que nós não temos estado a olhar nestes anos, nestas décadas? Que causas, no fundo, não é? Que causas é que não têm sido consideradas? Então, isso é uma coisa interessante, porque assim, quando a gente se dá conta que existe um paradoxo, que é um paradoxo que sempre tem que nos fazer dar um passo atrás e repensar. Né? Porque na medicina, na saúde em geral, faz sentido a gente pensar que quanto mais tratamentos disponíveis a gente tem para qualquer condição, menos ela deve se manifestar. Né? Isso seria o lógico. Lógico, é o evidente, né? É o esperado. E daqui a pouco a gente está vendo o contrário disso para várias doenças. Então, diabetes, obesidade. Né? Cada vez mais remédio para diabetes, remédios para obesidade, cada vez mais remédios para transtornos psiquiátricos, e a gente vê mais prevalência e até mais gravidade, né? Quadros mais crônicos, mais arrastados. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se depara com isso é dar um passo para trás e pensar, justamente, será que a gente está olhando para onde a gente deve olhar? Quer dizer, se a gente está mirando no lugar errado, botar mais esforços aí não vai trazer resultado, que é o que tem acontecido. Né? Vai trazer mais efeitos secundários dos medicamentos que estamos a prescrever, não é? Exatamente. E a necessidade de prescrever outros medicamentos daqui a um tempo para os efeitos que, entretanto, criámos. Não é?
Um dos efeitos colaterais que tem disso é justamente a quantidade de medicamentos que as pessoas tomam tem aumentado. É muito comum a gente ver, ainda mais na psiquiatria, a pessoa tomando 3, 4 remédios psiquiátricos. É muito difícil a pessoa tomar um só. Né? No mínimo 2 ou 3 a pessoa está tomando. Então, tem alguma coisa que não tá fechando aí. Uhum. E realmente, quando a gente olha para neurotransmissores, essa foi provavelmente a primeira teoria sobre a origem dos transtornos mentais. Ela nunca foi comprovada. Exato. Né? Nem em pesquisas, e muito menos na prática. Então, eu acho que a gente está olhando para o lugar errado. Eu concordo contigo, isso não é para dizer que os remédios não funcionam, que a gente tem que abolir os remédios. Qualquer um que trabalha com saúde mental sabe que os remédios são úteis. Então, esse discurso não é para eliminar, né, Claro. a necessidade do uso dos remédios. Mas a gente provavelmente está usando remédios para coisas para as quais esses remédios não vão funcionar. Foi muito interessante. Eu estava hoje até, vou usar um exemplo de uma pessoa que eu atendi hoje. Uma pessoa com obesidade, ansiedade, que consultou algumas semanas atrás para tratar a sua ansiedade. E eu propus, então, que a gente fizesse exames para ver o painel metabólico dele, como é que ele estava, uma pessoa jovem. E estava ali um grau de resistência à insulina alto, né? Os exames estavam claros. Então, eu estava conversando com ele justamente sobre isso. Eu poderia dar um remédio para a ansiedade. E talvez a ansiedade pontualmente até melhorasse. Mas é tão evidente que tem uma base metabólica toda desregulada. Se a gente não olhar para isso, é tão limitado e vai funcionar temporariamente, ou vai funcionar e vai parar de funcionar, ou vai funcionar um pouco só. Né? E, se a gente realmente mirar no distúrbio metabólico, é provável que a gente consiga tratar uma condição que vai ter reflexo em várias outras. Então, é provável que ele melhore da ansiedade, como ele melhore da obesidade, como ele melhore do cansaço extremo que ele tem, como ele melhore da compulsão alimentar que ele refere. Claro. Então, provavelmente para onde a gente não está olhando é para a base metabólica dos distúrbios psiquiátricos, assim como distúrbios endocrinológicos e outros, né, que parece ter uma base comum e que tem a ver com o estilo de vida das últimas décadas, 40, 50 anos, e essas doenças têm aumentado todas elas nesse tempo. Tudo aponta para uma mesma raiz, não é? Quanto mais estudamos sobre doenças da sociedade dita moderna, mais encontramos que a base é sempre a mesma, não é? Vamos sempre parar à resistência à insulina, que está na base tanto do psicológico e psiquiátrico como do físico. Eu gosto de pensar um pouco na parte psiquiátrica como um software que rola num hardware, não é? A nossa parte mental ou psicológica e psiquiátrica roda, funciona num corpo, num hardware, que se não estiver bem, como é que há saúde mental se não houver saúde fisiológica, não é? Isto parece uma verdade lá para Alice, mas às vezes esquecemos do óbvio, não é? Ok. Diz. Já que falou que a gente esquece do óbvio, tem uma brincadeira que uma dessas psiquiatras faz nas apresentações dela, em que ela diz, brincando, que os estudos são conclusivos de que o cérebro faz parte do corpo. Exato. Os ensaios clínicos randomizados mostram. Então, se a gente o corpo todo está resistente à insulina, provavelmente... Evidentemente que o cérebro também vai estar, não é? Se há glicose por todo o lado, do pescoço para baixo, também vai haver glicose por todo o lado, do pescoço para cima, não é? Nós tendemos a ver a parte mental e psicológica como se tivesse outra causa. Ok, eu sei que tu tens trabalhado, até porque já o disseste, na aplicação da alimentação low carb e cetogénica na saúde mental. Por um lado, de que doenças psiquiátricas, sobretudo, é que estamos a falar, com que tens trabalhado mais, e quais é que têm sido os resultados que tu tens observado? Deste há pouco o exemplo do paciente que atendeste hoje mesmo, que outras coisas podes partilhar connosco? Os resultados são, quando é possível aplicar, porque ainda é muito desafiador fazer isso. Não pela dieta em si, a dieta não é difícil de implementar e nem seguir, né? O desafio é que as pessoas não esperam ouvir de um psiquiatra recomendações nutricionais. As pessoas, em geral, já vão consultar esperando um remédio. Então, quando elas sentam no meu consultório e eu começo a perguntar sobre alimentação, eu começo a explicar sobre resistência à insulina, as pessoas não estão preparadas para isso. Então, precisa de um tempo até que elas se acostumem com a ideia de que elas vão fazer uma mudança na alimentação como forma de tratamento, inclusive, para o distúrbio que elas têm. Ainda há uma resistência grande em relação a isso.
Mas nos casos em que é possível implementar, é muito interessante. É muito interessante ver as pessoas ficam impressionadas com a melhora que elas têm. É claro que a gente não é para dizer que a dieta low carb cetogênica é uma pílula mágica que Com trata tudo. certeza, com certeza. Mas é Não, um não, ótimo coadjuvante, não é? No tratamento de muitas doenças. Uhum. no caso da psiquiatria, cada vez mais parece, pela minha prática, mas conversando com esses colegas que têm mais tempo de prática com cetogênica e psiquiatria, cada vez mais parece que não é só um coadjuvante, assim, que realmente pode muitas vezes ser o tratamento principal no lugar dos remédios. Né? Ou ao invés de começar os remédios, ou depois de um tempo suspender ou diminuir a dose dos remédios. Em muitos casos isso acontece. Então, os resultados eles são muito entusiasmantes. Assim, quando as pessoas conseguem implementar, é muito difícil que a pessoa não se sinta melhor em algum nível. O quanto ela vai melhorar, claro que vai variar. Mas é muito difícil a gente ver uma pessoa começar uma dieta low carb cetogênica se ela vem de um padrão alimentar ocidental e não se sentir significativamente melhor. Isso é uma coisa que quase invariavelmente acaba acontecendo. Uhum. Ela muitas vezes diminui a ansiedade, diminui a tristeza. Como é que é? O que é que a pessoa relata? A pessoa sente-se com mais energia, dorme melhor? O que é que as pessoas relatam da tua experiência? A diminuição da ansiedade é talvez uma das coisas mais frequentes. A sensação de mais energia, de mais disposição, ou a pessoa costumava acordar já cansada, ou tinha aquele cansaço depois das refeições, aquela sonolência. Isso, em geral, melhora bastante. O sono é uma coisa que costuma melhorar também, a qualidade de sono. E junto com isso, claro que qualquer quadro depressivo, né, a gente fala de aumento de energia, aumento de disposição, sono melhor, cansaço diminuindo, isso significa melhor dos sintomas depressivos também. Claro. Então, essas coisas são talvez as mais comuns e as mais prováveis de acontecer. Né? Faz-me lembrar aquele conceito de depressão endógena que eu sempre, não é? Na psiquiatria e na psicologia, a depressão endógena não tem causa, não é? Enfim, faz-nos pensar que não tem causa. Claro que tem causa. E uma delas pode ser essa, né? Se a pessoa está metabolicamente toda destrambelhada, é natural que tenha sintomatologia depressiva e ansiosa, etc. Mas essas doenças que não têm causa são engraçadas, né? Por exemplo, a gente pode pensar a mesma coisa sobre a hipertensão arterial. Exato, não tem causa, claro que tem causa. Aí as pessoas melhoram a resistência à insulina, essa pressão alta que não tinha causa. Exato. A pessoa melhora da diabetes e da obesidade e a tensão arterial baixa, não é? Portanto, evidentemente que tem causa. Algumas pesquisas têm mostrado dados interessantes sobre... tem uma pesquisa recente que comparou pessoas com episódios depressivos e a probabilidade de ter resistência à insulina e o quanto essa resistência à insulina impacta na gravidade e na cronicidade do quadro depressivo. E eles encontraram uma associação de resistência à insulina com quadros mais cronificados e mais severos. Então, cada vez mais parece que tem algo aí metabólico mesmo. Antes de mais nada, não é? Antes dos fatores psicológicos, emocionais, há questões metabólicas. Olha, apesar desse estudo que tu citaste agora e de outros que existem, ainda não existem muitos ensaios clínicos randomizados e meta-análises sobre a relação da alimentação low carb cetogénica e a saúde mental. É muito experiência de clínica, não é? Que vais tendo, que vais observando, e alguns relatos de caso que vão saindo, mas ainda não há aqueles estudos robustos que normalmente leva a comunidade científica a dizer sim, agora temos razões para dizer que saltar de paraquedas não é bom, não é? Como costuma dizer o Dr. José Carlos Souto. Ainda assim, há muita plausibilidade biológica, não é? Para estes resultados que tu encontras, para estes benefícios que tu encontras. Queres explicar um bocadinho isso, não é? Porque é que, qual é a relação, no fundo, entre... Já falámos aqui várias vezes em resistência à insulina, mas se calhar para quem nos está a ouvir que nunca ouviu esta expressão ou já ouviu e não sabe o que é que isto significa, queres-nos explicar um pouco isso? Claro. Eu te diria assim, que sim, não tem ensaios clínicos randomizados robustos, mas eu diria que talvez seja a única coisa que falta.
Exato. As evidências estão todas aí, não é? Pode olhar por um lado ou por outro. A gente pode olhar, bom, não tem ensaio clínico, é verdade, mas eu acho que é só o que falta. E vai ter. Muito bom. Tem um interesse da comunidade científica por isso. Isso está sendo pesquisado. Então, a expectativa é que nos próximos anos saiam ensaios clínicos randomizados. Mas a gente tem, por exemplo, a gente tem em neurologia extensa pesquisa, extensa produção científica sobre dieta cetogênica e epilepsia. Isso está consagrado, né, por um lado. Há mais de 100 anos, não é? Exatamente, né? Estamos comemorando 100 anos da dieta cetogênica terapêutica para epilepsia. Bom, a partir daí a gente pensa, a epilepsia tem fatores fisiopatológicos em comum com vários distúrbios psiquiátricos. Isso a gente sabe. Né? Por outro lado, vários dos remédios que a gente usa em psiquiatria são remédios para epilepsia. Né? Então, aí tem várias aproximações que nos fazem pensar que, sim, existem argumentos para isso. Por outro lado, já tem cada vez mais pesquisas de mecanismos. Claro que a gente tem que ter cuidado para não extrapolar mecanismo para a prática clínica assim, né, de uma vez só. Exato. Mas a gente cada vez mais vê mecanismos que estão na base dos transtornos psiquiátricos. E a gente sabe que a dieta cetogênica atua em cada um deles. Então, tem mais elementos para a gente pensar que sim, tem espaço para cetogênica e low carb em psiquiatria. Então, e aí depois vem a prática clínica, mostrando cada vez mais que funciona. Né? E a prática clínica é interessante porque a prática clínica de psiquiatras usando a cetogênica para distúrbios psiquiátricos, ela existe, ela ainda é pequena, ela existe. Mas talvez a principal prática clínica venha de não psiquiatras. Porque endocrinologistas, especialistas em obesidade, nutricionistas que estão prescrevendo dieta cetogênica para os seus pacientes há muito tempo e veem essas condições psiquiátricas melhorarem, mesmo sem perguntar antes. É interessante ver relatos de médicos, porque a gente pode pensar, bom, existe aí um efeito sugestivo, placebo. Né? Ver vários médicos dizendo, olha, a pessoa veio consultar comigo para tratar a obesidade. Ela não me disse que ela tinha ansiedade ou depressão. E eu prescrevi uma dieta cetogênica e no retorno dela, 3 meses depois, ela me disse, sim, perdi peso e aquela depressão que eu tinha melhorou. Aquela ansiedade melhorou. Então, o conjunto disso nos faz pensar que existem argumentos científicos para usar. Falta só o ensaio clínico randomizado. Falta só o financiamento para um estudo grande, controlado, estudo experimental, grupo experimental e de controlo, e passar 1 ano ou 2 para ver os resultados. E aí também para pensar assim, né? Tu disseste bem, falta o financiamento. E, bom, quem é que financia grandes ensaios? Ora, nem mais, claro. Régis, como médico, queres explicar um bocadinho quais são as questões aí inerentes ao financiamento dos estudos e porque é que a indústria farmacêutica tende a financiar um tipo de estudos e não outros? Queres falar um bocadinho sobre isso? A indústria farmacêutica, a gente está falando literalmente de uma indústria, né, como qualquer outra. Né? Então, a indústria farmacêutica tem interesse no seu lucro. Não quer dizer que a indústria é má por definição e que a gente tem que desconfiar de tudo. Mas sim, a indústria tem como objetivo o lucro. Né? Então, se a gente está falando, por exemplo, que eu posso prescrever uma dieta cetogênica para o meu paciente, ao invés de ele tomar um remédio contínuo por vários anos, ou para fazer ele parar de tomar esse remédio, isso não é nem um pouco interessante para a indústria. Por que a indústria financiaria um estudo desse tipo? Evidente que não faria. Então, teria que ter verba de entidades públicas, o que sempre é um desafio, é sempre difícil. Né? Então, é muito mais complicado fazer um ensaio clínico grande, que custa muito dinheiro, ainda mais com intervenção alimentar, quer dizer, que é muito diferente do que simplesmente tomar um remédio. Né? O tipo de controle que se tem que ter da intervenção é muito maior. Então, é um desafio muito grande ter financiamento para fazer ensaio clínico com dieta. Né? Muito mais complexo. Portanto, ainda podemos esperar algumas décadas, se calhar, não? Eu espero que alguns anos já tenha alguma coisa preliminar para se apoiar. Ok. Falando aqui um bocadinho especificamente do nosso cérebro, nós sabemos que mais ou menos 2/3 do nosso cérebro é gordura. No entanto, ao longo das últimas décadas, sobretudo desde a década de 70 do século passado, enfim, nós todos, à escala mundial,
fomos orientados a comer 60% de carboidrato, não é? Na famosa pirâmide alimentar, que nunca teve qualquer evidência científica também, portanto, que resultou de um acordo, como nós sabemos, um acordo de especialistas aqui entre aspas. Portanto, fomos todos orientados a comer 60% de carboidrato e a evitar, cruzes credo, não é? A evitar a gordura, porque alegadamente essa gordura ia nos matar. Entupindo as veias, etc, etc. Como é que tu comentas esta orientação de evitar a gordura e aumentar os carboidratos do ponto de vista do impacto da saúde cerebral? Ou seja, nós somos mais eficientes cerebralmente com um cérebro cheio de glicose em vez de gordura? Não, infelizmente não. E eu acho que do ponto de vista de saúde pública, essas recomendações estão cada vez mais se mostrando trágicas. Na verdade, a gente está vivendo um experimento em tempo real, populacional, e os resultados estão cada vez mais, evidentemente, sendo trágicos. E a partir daí, o aumento da epidemia de obesidade, depois diabetes, bom, se o corpo todo está sofrendo com essas recomendações, evidentemente que o cérebro sofre também, né? E talvez o cérebro sofra especialmente, porque, como tu disseste bem, 2/3 do cérebro é formado de gordura, né? E a gente está restringindo a gordura da dieta como se a gordura fosse um problema. Isso nunca foi provado. Nunca se provou que a gordura da dieta é um problema de nenhuma ordem, né? Nem para obesidade, nem para diabetes, muito menos para a saúde mental. Muito pelo contrário, a gordura parece prevenir uma série de problemas de saúde, não é? Inclusivamente do ponto de vista de longevidade, os idosos que ingerem mais gordura tendem também a ter mais saúde e até mais tarde. Portanto, ou seja, não só como tu disseste, não há estudos a mostrar que a gordura nos faça mal, como pelo contrário, há estudos a mostrar que a gordura nos é benéfica. Claro que não estamos a falar de óleos vegetais nem de margarinas, não é? Exatamente. São gorduras que aumentaram o seu consumo. Exatamente. Essas gorduras contribuíram para destruir a nossa saúde um pouco à escala global, não é? Mas essa recomendação do aumento de consumo de carboidratos, ela traz consequências. Uma das consequências é que a nutrição, né, o que a gente ingere, como se diz, é uma conta de soma zero. Então, se eu tiro alguma coisa, eu tenho que colocar outra. Né? E a gente sabe que a gente naturalmente não aumenta significativamente a quantidade de proteínas que a gente come. A gente precisa fazer força para comer proteína demais, para aumentar a proteína. Então, a gente aumenta os carboidratos, a gente elimina as gorduras e ao mesmo tempo, a orientação foi de diminuição especificamente da gordura saturada, né? Que é justamente a gordura que a gente não deve temer, né? Que a gente deve priorizar. Então, além disso, eu diminuo a gordura saturada e aumento absurdamente a quantidade de gorduras, por exemplo, poliinsaturadas provenientes de óleos de sementes, que a gente sabe que são altamente inflamatórias. E para extrair óleo de uma semente de girassol é um processo complicadíssimo, se usa solventes, altas temperaturas, quer dizer, é algo completamente antinatural, né? Então, eu diria que essas recomendações, a consequência delas, do ponto de vista nutricional e de saúde pública, são terríveis. A gente está colhendo os frutos e tentando ir contra as consequências justamente disso, né? Estamos a assistir, não é? Não só às depressões, ansiedades, transtornos alimentares, como também Alzheimer, demências, a Parkinson, como em números nunca vistos antes na história, não é? Realmente, nada disto é inocente. E com apresentações também nunca vistas. Quer dizer, o Alzheimer, até metade do século passado, era doença pouco frequente que acontecia com pessoas de 80, 90 anos. Tinha 50 anos, né? Começo dos 60 anos com Alzheimer. É uma coisa completamente diferente do que há pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo tempo. Vale a mesma coisa para quadros psiquiátricos, como vale a mesma coisa para diabetes, quer dizer, adolescentes com diabetes tipo 2, pré-adolescentes com diabetes tipo 2, uma coisa que realmente é... Sim, de facto é.
preocupante já é muito, ou seja, eu ia dizer, realmente começa a ser preocupante, mas preocupante já é há muito tempo, não é? Um dos aspectos que eu não comentei da pergunta, que eu faço questão de comentar, porque realmente tu perguntasse se um cérebro cheio de glicose funciona melhor do que um cérebro com gordura. Uhum. E a gente sabe que, bom, a resistência à insulina, né, que a grosso modo é literalmente as células do corpo resistentes ao efeito da insulina, né, como uma forma de proteção. Né? Se eu vou me enchendo de comidas ricas em carboidrato, que vão ser transformadas em glicose no meu organismo, quer dizer, eu vou entupindo o meu organismo de glicose, né, e o meu pâncreas desesperadamente vai produzindo insulina para tirar aquela glicose do sangue, afinal de contas é um elemento tóxico. O corpo faz toda a força do mundo para não deixar a glicose no sangue subir. E o que ele faz? Vai botando para dentro das células. Esse é o efeito da insulina. Bom, chega uma hora que a célula não aguenta mais, ela está entupida de glicose. E ela, para se defender, ela começa a ficar resistente ao efeito da insulina. Isso é um mecanismo que pode começar em partes diferentes do corpo, mas que eventualmente vai ficando sistêmico. E chega ao cérebro. Né? Então, a insulina tem num corpo resistente à insulina, a insulina tem muita dificuldade de cruzar a barreira hematoencefálica. Acontece que a glicose não tem essa dificuldade. Pois. A glicose entra livremente. Né? O nível de glicose no cérebro é mais ou menos 60% do nível de glicose no sangue e em todo o tempo. Né? Então, o cérebro de uma pessoa resistente à insulina, ele é um cérebro inundado de glicose, mas com fome. Porque pela resistência à insulina, ela não pode usar aquela glicose para transformar em energia. Então, tem comida, mas eu não consigo transformar essa comida, entre aspas, em energia. Ao mesmo tempo, esse mesmo cérebro resistente à insulina, se tem oferta de corpos cetônicos, quer dizer, se a degradação da gordura está gerando corpos cetônicos através da dieta cetogênica, mesmo num cérebro altamente resistente à insulina, a utilização dos corpos cetônicos não está alterada. Então, aí tem um combustível muito mais eficiente. Né? Então, um cérebro inundado de glicose funciona melhor com corpos cetônicos, né, provenientes da gordura e não com glicose. Perfeito. Excelente explicação. Olha, uma das críticas que é feita à alimentação mais low carb, mais baixa em carboidratos e cetogénica, que ainda é mais baixa, é de que, por um lado, é alta em gorduras e, portanto, tem todos aqueles... as pessoas dizem que tem todos aqueles problemas cardíacos, que nós já sabemos que não têm validação científica, e, por outro lado, também se diz que este tipo de alimentação low carb e cetogénica é pobre em carboidratos quando o cérebro precisa de glicose. Isto liga com o que estamos a dizer, não é? É verdade, e tu vais-me confirmar isso, que o cérebro precisa de alguma glicose, mas nós não precisamos de carboidratos. Queres comentar um bocadinho isto? Como é que o cérebro, precisando de glicose, nós não precisamos virtualmente de ingerir qualquer carboidrato? Sim, isso é como tem um nutricionista brasileiro que eu gosto muito, e ele fala que isso é um pensamento por aproximação. É uma verdade que traz outra verdade junto por aproximação, mas que não tem nenhum sentido fisiológico. Né? Então, o cérebro precisa de glicose para funcionar. Sim, isso é uma coisa que ninguém discute isso. Mas o cérebro precisa de uma pequena quantidade. Né? Então, 1/3 da energia que o cérebro precisa necessariamente tem que vir de glicose. Mas ele pode até 2/3 vir dos corpos cetônicos. Né? Então, essa é uma parte da meia-verdade. Né? A outra parte é que, sim, o cérebro precisa de glicose, mas o corpo produz toda a glicose que o cérebro e o corpo inteiro precisam. Né? Então, se eu não ingerir nenhum carboidrato, ainda assim o meu fígado está lá, cumprindo o papel dele, produzindo glicose, mandando para o corpo inteiro, inclusive para o cérebro. Então, não há déficit de glicose se eu não ingerir nenhum carboidrato. Isso não acontece. Bom, existem populações que se alimentam de zero carboidrato historicamente e não acontece nada com essas pessoas. Então, e só isso justifica que tenhamos evoluído ao longo de milhões de anos até há 10.000 anos atrás, quando inventámos os carboidratos e a agricultura, não é? Seria uma espécie muito estranha se ela precisasse de carboidrato e tivesse conseguido sobreviver tanto tempo sem. Exato. Mas algumas pessoas acreditam que houve mudanças genéticas e que hoje precisamos, ou seja, que no espaço destes 10.000 anos, que houve mudanças genéticas e que hoje precisamos de carboidrato. Isto tem alguma plausibilidade do ponto de vista fisiológico? Na minha opinião, não.
por alguns motivos. Primeiro, porque as mudanças genéticas de uma espécie não ocorrem em tão pouco tempo, assim, 10 anos de evolução de uma espécie é pouquíssimo tempo. Então, não vejo que isso aconteça. E a prática mostra que não, quer dizer, as pessoas que fazem dieta cetogênica, hoje em dia tem cada vez mais uma comunidade de pessoas fazendo dieta carnívora, comendo só carne e ovos, às vezes queijo, né? Independente de ser a favor ou contra, não é uma questão de estar apregoando a dieta carnívora, mas essas pessoas vivem bem, né? Então, elas estão consumindo zero carboidrato. Então, a gente não pode dizer que a gente precisa de carboidrato. Pelo contrário, quer dizer, se a gente, com a quantidade de carboidrato riquíssima, se uma dieta riquíssima em carboidrato como a gente consome, é capaz de fazer a maioria das pessoas adoecer, significa que a nossa genética, pelo contrário, não tolera o carboidrato com essa quantidade. Então, o que eu vejo é que as pessoas, o carboidrato, especialmente o refinado, especialmente o processado junto com uma gordura, ele é altamente saboroso, ele é hiperpalatável, ele causa um mecanismo de dependência no nosso organismo, no nosso cérebro. Então, eu posso lançar mão de qualquer argumento para não precisar largar esses alimentos. Exato. Se eu vou estar feliz da vida. Né? Eu tento inventar que, na verdade, a minha genética precisa do carboidrato, eu não posso porque a gordura vai me fazer mal. A gente sabe que essas coisas não acontecem. Ok, excelente. Muito bem. Olha, outra questão, nós quando analisamos a relação entre as doenças metabólicas do tipo obesidade, a própria síndrome metabólica, né, diabetes, gordura no fígado, encontramos que há, portanto, que estas pessoas têm também um maior risco de doenças psiquiátricas, nomeadamente quadros de depressão, transtornos desta ordem, não é? Do humor e não só. Será que há aqui alguma relação de causalidade ou há, portanto, subjacente a estes dois tipos de quadros, psiquiátricos e metabólicos, há uma causa comum? Portanto, não sei se fui clara na pergunta. As questões metabólicas, entre as questões metabólicas e as psiquiátricas, há alguma relação de causalidade ou subjacente a estes dois tipos de quadros há um problema comum? Assim, que eu saiba, não existem dados conclusivos para a gente afirmar uma coisa ou outra, né? Mas, assim, para mim, parece cada vez mais, fica claro, pelo menos na minha opinião, que é uma relação bidirecional, eu diria. Eu acho que as duas coisas acontecem, por mecanismos diferentes. Porque quando a gente fala em psiquiatria e saúde mental, é um campo vasto, é um campo riquíssimo, é um campo altamente complexo, assim, né? A gente está falando de um fator, que é o fator metabólico, e a gente concorda que é um fator importantíssimo. Os fatores psicológicos são fatores importantíssimos também. Então, por exemplo, eu acho que uma pessoa que tem um quadro de obesidade, especialmente se é um quadro que vem desde a adolescência, desde nova, por mecanismos psicológicos, ela pode muito bem se tornar uma pessoa depressiva e ansiosa. Por questões sociais, por bullying, por preconceito, por coisas como gordofobia. Então, eu acho que esses mecanismos são questionáveis, a gente vê isso acontecer. Mas a minha prática, quer dizer, quando a gente ataca um mecanismo, isso eu estava comentando com um paciente ontem, quer dizer, se uma dieta cetogênica ou low carb, né, ela melhora patologias ligadas a vários sistemas e vários órgãos, quer dizer, como é que um tratamento melhora saúde cerebral, saúde do pâncreas, do fígado, dos músculos, inflamação? Que remédio é esse que age em tantos sistemas? Cada vez mais parece que existe um mecanismo de base que, pelo menos, está altamente implicado em todas essas doenças. Isso é uma coisa que eu acho que é... inflamação crônica generalizada, não é? Subclínica, muitas vezes, não é? Sim. E eu acho que tem nuances em cada órgão diferente, evidentemente. Então, a gente sabe que no cérebro, a síndrome metabólica, a resistência à insulina, a inflamação afeta o cérebro de um jeito, afeta o fígado de outro, mas quando a gente corrige esse mecanismo de base, todos os sistemas melhoram, né? Então, deve ter algo de base que gera consequências de várias ordens diferentes. Ok, fantástico. Isto leva-nos a ter
um entendimento da saúde cada vez mais holístico, não é? Cada vez mais global, integrativo e não apenas espartilhado, não é? Eu trato só do olho, tu tratas só da mente, o outro trata só do sistema endócrino, enfim, termos uma visão, independentemente da área em que nos especializemos, termos uma visão global que integre desde logo a nutrição que fazemos, não é? Porque está na base de tudo, não é? Para mim, isso é um dos aspectos mais fantásticos dessa mudança de visão. Assim, é realmente a possibilidade de se tornar um profissional de saúde mais... Eu gosto do termo integrativo, assim, eu acho que esse é um termo bom, porque essa visão setorizada, ela é muito empobrecida e quem paga o preço disso é o paciente, né? Então, a pessoa daqui a pouco, hoje mesmo, conversando com essas consequências da alimentação moderna. Uma menina de 28 anos foi consultar por um quadro de ansiedade e ela tem diabetes tipo 2 a 3 anos, né, nessa idade. Então, estava ainda procurando o seu endocrinologista, já faz um tratamento, mas veio de outra cidade, aqui não tem o médico. Quer dizer, faz um tratamento significa toma a metformina, esse é o tratamento que ela faz. E eu penso, bom, alguns anos atrás, o que eu faria? Iniciaria um tratamento para ansiedade com um remédio e indicaria ela para algum endocrinologista que eu conhecesse e confiasse, né? E que então daria continuidade à metformina e depois, provavelmente, daqui a alguns anos, iria associar um outro remédio, daqui a pouco estaria na insulina daqui a vários anos. Bom, o que eu faço hoje em dia? Eu digo para ela, vamos atacar a base disso tudo e possivelmente tu melhora e talvez reverte esse diabetes inicial para... Então, essa possibilidade assim torna a prática muito mais prazerosa, assim. A prática integrativa realmente fica uma coisa mais empolgante até para quem pratica. Com muito menos custos do ponto de vista até financeiro para o paciente, mas com muito mais saúde, não é? Com implicações muito mais benéficas em termos de saúde. Ok, falando especificamente dos distúrbios alimentares, um dos tipos de distúrbio psicológico, não é? Ou psiquiátrico. Queres-nos falar um pouco de quais são as perturbações alimentares que existem e como é que as podemos distinguir? Algumas são mais conhecidas, outras nem tanto. Queres falar um bocadinho das perturbações alimentares que existem? Claro, as mais conhecidas, bom, a anorexia, né, é um distúrbio alimentar muito conhecido, embora seja pouco frequente, né, mas assim, são quadros muito dramáticos, assim, então é daquelas condições que realmente são bastante complicadas e eu não tenho experiência com tratamento de anorexia, eu acho um quadro extremamente complexo e aí eu acho que tem que entrar profissionais que realmente tenham muita experiência com esse tipo de situação, porque é realmente muito difícil, assim. Há ali uma constelação de crenças, não é? E de distúrbio, mesmo em termos da maneira como a pessoa se vê, não é? Desmorfofobia e tudo isso, muito difícil de intervir. É uma alteração de autoimagem realmente bastante complicada. Depois a bulimia também é um distúrbio bastante conhecido, né? Mas o que tem ganhado mais atenção é a compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar periódica. Ganhado muita atenção porque tem sido realmente mais prevalente, porque tem se falado mais, então as pessoas reconhecem mais isso, né? E acho que também porque se faz muita confusão com quadros que não são de compulsão alimentar e que se acaba com compulsão. Tal e qual. De alguma maneira se banalizou o termo compulsão e hoje é muito comum as pessoas dizerem estou com compulsão, tenho compulsão por o que quer que seja. Queres-nos esclarecer quando é que estamos realmente a falar de um quadro de transtorno de compulsão alimentar e quando é que estamos a falar do simples comer mais ou do simples perder um pouco o controlo com determinado alimento? Queres ajudar a distinguir as duas situações, por favor? E talvez uma boa pista seja aquilo que tu dissesse antes. Quer dizer, quando a pessoa fala tenho compulsão por, provavelmente não tem compulsão. Não tem, né? A compulsão, ela pode... A compulsão alimentar, mesmo o transtorno de compulsão, são aquelas pessoas que têm episódios frequentes em que ela, em pouco tempo, come uma quantidade enorme de comida até ficar estufada, até passar mal, até não conseguir mais comer nada, com sentimentos intensos de culpa, de vergonha, ela come escondida, ela não conta isso para ninguém,
passa mal, e esses episódios de compulsão, eles até podem ser desencadeados por determinados alimentos. Mas depois que eles são desencadeados, aí não, essa especificidade não existe. Exato. A pessoa vai comer o que tiver para comer. Então, não é aquela pessoa que, se não tem chocolate, eu não como nada. Não, ela vai comer comida congelada sem fazer, ela vai comer qualquer coisa que tiver. Essa é a compulsão alimentar. E é um quadro complicado, enfim. Quando a pessoa fala, tenho compulsão por chocolate, né, na minha cabeça ela está dizendo, eu não tenho controle sobre esse tipo de alimento. Como a maior parte dos cérebros humanos não tem, não é? Porque aquilo está feito com a quantidade de gordura, açúcar e sal para nos viciar. Portanto, a maior parte dos cérebros humanos não tem controle com esse tipo de alimentos, não é? Se os comermos, não temos controle. Tem um endocrinologista brasileiro chamado Rodrigo Bomeni. Conheço perfeitamente. Quero entrevistá-lo também. Bacana. Ele tem uma frase que eu acho fantástica, simples e fantástica. Ele diz, é muito difícil comer pouco de um alimento que foi feito para comer muito. Exatamente. Exatamente. Então, realmente, esses alimentos, eles são desenhados para isso. Eles alteram o nosso sistema para nos fazer perder o controle. Tem pessoas que ainda... Regis, desculpa interromper, ele tem outra frase, o Bomini tem outra frase que diz, você não é um fracassado, você só serve o propósito do produto industrializado. Muito bom. Essa frase, mas também é exatamente isso. Desculpa interromper. Não, e até para complementar, isso é interessante, porque é uma coisa que eu penso muito e converso muito com algumas pessoas, assim, que uma das coisas que eu acho mais cruéis de todas esses problemas, inclusive de perda de controle com alimentos processados, é que a gente acaba individualizando um problema que é coletivo. Né? Exato. A gente fala para a pessoa, tu tens um problema de falta de controle com esse tipo de alimento, quando na verdade essa é a regra, né? O problema é a hiperoferta desse tipo de alimento. Então a gente individualiza e a pessoa se sente uma fracassada porque ela acha que as pessoas em geral têm controle e ela não tem. Não é isso que acontece. Então, e essas pessoas, então, isso não é compulsão alimentar, mas é um problema de qualquer maneira, embora não seja compulsão alimentar, não é para dizer que, enfim, não é nada, não merece atenção. Sim, isso traz transtornos para a pessoa, mas é uma perda de controle. E a gente pode, né, conversar sobre mecanismos fisiológicos de controle de fome, de apetite, como esses alimentos interferem, né, que é realmente o que eles fazem. Então, sublinhar só aquilo que disseste para quem nos possa estar a ouvir, gravar bem essa distinção. Então, só estamos diante de um quadro de compulsão alimentar quando, do ponto de vista psiquiátrico, como a DSM-4 ou 5 a define, quando a pessoa come uma quantidade de alimentos muito superior àquela que a maioria das pessoas comeria naquele espaço de 1 hora, 2 horas, normalmente come escondido, pode começar por um alimento gatilho, mas a seguir, como o que houver, até se sentir completamente empanturrada, não é? Sente muita culpa durante o processo e depois, basicamente é isto, não é? Muita vergonha. Então, a vergonha, a culpa. Come no quarto escondidas, não come na frente das pessoas. Inclusivamente, se esses episódios de compulsão ocorrerem à noite, a pessoa pode inclusivamente sair de casa e ir à bomba de gasolina mais próxima, ou, enfim, ir descobrir alguma coisa, dar-se a um trabalho que a maioria das pessoas não se daria, não é? Portanto, é nesses casos, e comer de todo o tipo de coisas, não é? Inclusivamente comida congelada, como tu referiste. Então, se você não reúne estes requisitos, não tem compulsão alimentar. Podemos dizer isto às pessoas. Tem uma perda de controle com a comida, né? Uma sensação de que se está a ser controlado, não é? Exatamente. Ok. No caso, como é que nós podemos então distinguir um caso a situação de transtorno ou distúrbio de compulsão alimentar da bulimia? Porque há aqui algumas coisas que se tocam, não é? Queres-nos falar da diferença? Como é que eu distingo um quadro do outro? A bulimia, ela tem esses mesmos episódios parecidos de compulsão, mas ela tem junto o que se chama de comportamentos purgativos. Provoca vômito, ou ela toma laxante,
né, o diurético para tentar não ganhar o peso. Ou jejuns muito prolongados. Muito prolongados hoje em dia, né, que o jejum entrou em moda, então jejuns muito prolongados para tentar combater os efeitos daquele episódio de compulsão. Então, a bulimia tem isso junto, essa é a diferença principal dos dois quadros. Excelente. Distinguir aqui que o jejum é uma excelente estratégia de saúde e de emagrecimento. Estamos a falar da intenção com que o jejum é feito. Se o jejum é feito numa ótica purgativa, como disseste, Régis, para me compensar de uma asneira enorme que eu fiz, então aqui podemos estar a falar de um quadro bulímico, é isso? Se for numa ótica de ter mais saúde, de perder algum peso, aí estamos noutro campo, né? Distinguir o motivo pelo qual fazemos jejum. O jejum é uma ferramenta muito útil, muito útil. Eu tenho um pouco de cuidado com o jejum, justamente nas pessoas que usam o jejum, que implementam muito rápido, né, muito cedo o jejum, ou que tentam usar o jejum para potencializar, porque a minha preocupação é que essas pessoas, comendo muito pouco, elas podem ter déficit de nutrientes mesmo. Uhum. Então, em psiquiatria, em geral, eu não oriento jejum de início. Se a pessoa pergunta, se a pessoa tem muita vontade de fazer jejum, eu ajudo a tentar implementar isso de uma maneira mais saudável. Mas se a pessoa não pergunta sobre jejum, eu, de início, não oriento fazer jejum. Claro, é sempre preferível arrumar primeiro a alimentação, garantir que há uma ingestão de nutrientes a partir de comida de verdade e depois disso feito, não é? Vamos ver como é que, se há necessidade de fazer jejum ou não e como é que implementamos, até porque se estivermos a fazer jejum e a ingerir muito carboidrato, vamos ter uma experiência de jejum terrível, não é? Com muita insulina no sangue e cheios de fome. O que eu acho que acontece, talvez seja o melhor dos cenários, é que o jejum vem naturalmente. Né? A pessoa começa a fazer uma dieta cetogênica, primeiro ela sente os efeitos de mais energia, de menos fome, de menos necessidade de comer, e daqui a pouco ela acorda um dia e pensa, não estou com fome hoje, não vou tomar café da manhã. Ponto, essa é a hora de começar o jejum. É o jejum natural, não é? O melhor jejum é aquele que vem da falta de vontade de comer. Que bom. Olha, muito relacionado com isto, com os transtornos alimentares, está sempre a questão do açúcar, não é? O açúcar pode não ser o único alimento que uma pessoa come no episódio de compulsão, mas ele normalmente entra lá, não é? Dos alimentos, é das substâncias que mais gera adição. Portanto, o potencial de abuso e aditivo do açúcar tem tido a atenção de muitos investigadores, mais recentemente, nas últimas décadas, nos últimos anos. Tu queres nos falar um bocadinho do mecanismo fisiológico e cerebral pelo qual nós nos tornamos viciados em açúcar, sublinhando uma coisa que disseste há pouco, não é um problema de uma pessoa especificamente, é o cérebro humano tende a viciar-se em açúcar. Porquê? Porque é que isso acontece? O que se sabe é mecanismos muito parecidos com outras drogas de potencial de abuso. Né? Um sistema de recompensa, estímulo de dopamina, uma sensação de... talvez um dos fatores em comum, do ponto de vista psicológico, seja uma sensação de prazer artificial, artificialmente grande, que a pessoa só consegue repetindo aquele mesmo comportamento ou ingerindo aquela mesma substância. Isso não tem paralelo com atividades naturais. Então, o mecanismo parece ser esse, o que é muito parecido com outras drogas com potencial de abuso. Inclusive, as consequências são parecidas. Né? Se fala muito sobre se existe ou não dependência de açúcar. Oficialmente, esse ainda não é um quadro reconhecido pelas diretrizes e manuais oficiais, embora a prática e a observação deixem muito pouca dúvida. É outra coisa que só falta ao ensaio clínico, de resto... Só falta oficializar isso no próximo manual de diagnóstico psiquiátrico. No DSM-6. DSM-6, porque assim, a gente, os fatores de dependência, o açúcar preenche todos eles. Então, a gente vê assim, o comportamento, né, a compulsão, né, a gente vê aquela ressaca depois, a gente vê a pessoa
despendendo mais tempo atrás de pensar em comida, pensar em doce, ter em casa, se faltar vai comprar, né? Então a gente vê tudo isso acontecendo. Esses são os mecanismos clínicos, vamos dizer assim, da dependência. Os mecanismos neurológicos parecem ser aqueles como eu disse, de outras drogas de abuso, né? O sistema de recompensa, interferência no sistema de dopamina, e todas as consequências disso. Portanto, e há um fenómeno de tolerância, não é? A pessoa vai consumindo quantidades cada vez maiores da substância para ter um efeito semelhante às primeiras sensações que teve. E o que as pessoas reportam é que nunca é igual, mas consomem cada vez mais na expectativa de ter essa mesma experiência. E é interessante porque depois, quando nós tentamos com a pessoa, e eu também trabalho com algumas pessoas que têm estas questões alimentares pendentes, não é, por resolver, quando nós tentamos que a pessoa encontre outras estratégias de gratificação na vida, de ter prazer, fica complicado. Porque lá está, como isto mexe com o circuito da dopamina, como estavas a dizer, a explosão, a sensação é muito forte e a pessoa, vamos fazer o quê para encontrar uma sensação parecida, não é? Não é fácil encontrar. Não é fácil, eu acho que esse é um aspecto muito importante de a gente pensar cada vez mais, assim, porque na minha cabeça, isso é o que acontece. Tem um médico americano que ele é endocrinologista pediátrico e ele estuda muito o metabolismo do açúcar. E ele tem uma teoria, uma ideia que eu acho fantástica. Ludwig? Estás a falar do Ludwig? O Lustig. Sim, Lustig, desculpa, sim, é isso mesmo que eu queria dizer. Tive aqui o Tico e o Teco baralharam-se agora. Sim. Uma ideia fantástica que ele diz que o cérebro é hackeado. E é o que acontece, quer dizer, é uma reação tão artificial que não existe paralelo. Então, eu concordo contigo, quer dizer, a ideia, por um lado, a ideia tem que ser, bom, quando tu tira uma fonte de gratificação, tem que colocar outras no lugar, senão fica muito, muito mais difícil. Mas a pessoa que vai procurar outra com a mesma intensidade, com a mesma natureza, ela não vai encontrar. Sim. Porque não existe. E esse talvez seja uma das características mais complicadas disso, porque a gente vê, imagino que tu vejas isso também, as pessoas contando isso, que as coisas perdem a graça. Né? Eu lembro de um paciente que nem foi por minha orientação. Ele já veio consultar comigo para começar uma psicoterapia psicanalítica, não foi nada a ver com alimentação, mas ele tinha resolvido pouco tempo atrás cortar o açúcar da vida dele. E ele cortou radicalmente o açúcar. Depois de alguns meses, ele me dizia maravilhado que o morango era doce. Nunca se tinha dado conta. Não graça nenhuma comer morango para ele, a não ser que ele botasse açúcar em cima. Daqui a pouco ele estava maravilhado que a sobremesa dele era morango e era doce. Sim, sim. É isso, é um desafio, não é? Para nós, como terapeutas e para as pessoas, encontrarem alternativas à explosão de dopamina que o açúcar dá, não é? Isso é um desafio que todos, como sociedade, temos. E, na minha perspectiva, acho que a única forma é a abstinência, que é a forma que outras drogas, que outros toxicodependentes, ou adictos dependentes de outras substâncias usam. Não há como consumir heroína de vez em quando, não há como consumir cocaína de vez em quando, não é? Tem que ser a abstinência. Se eu quero esquecer-me daquela sensação, se eu quero passar a ter prazer noutras atividades da minha vida, tenho que me afastar. Não sei o que é que tu pensas a este respeito, já agora. Eu penso muito parecido, eu penso da mesma maneira, assim, eu acho que e acho que essa é uma semelhança do açúcar para outras drogas, por exemplo. A gente sabe que existem pessoas que fazem uso recreativo de cocaína, por exemplo. Né? No fim de semana cheiram cocaína, têm o seu trabalho durante a semana, aquilo não tem grandes repercussões. É um número muito pequeno, mas existe. Sim, sim. Consumo ocasional, recreativo. Depois que se a pessoa criou uma dependência, se instalou uma dependência da cocaína, essa pessoa não vai poder passar a fazer o uso recreativo. Ela tem que parar. Claro. É muito parecido com o açúcar. Né? Então, e eu acho que essa é uma das tragédias da nutrição convencional, tradicional, quer dizer,
é um mantra de que não se pode restringir e que tudo em moderação é permitido. E essas pessoas sofrem horrores com isso, porque essas pessoas, para elas, não tem moderação. Não é possível ter moderação. Então, é preciso restringir. Só que a gente criou um pânico tão grande do termo restrição, como se isso fosse uma coisa ruim, quando, na verdade, a restrição, a gente deve exercitar isso naturalmente em várias áreas da nossa vida. A gente tem que restringir coisas que a gente acha que não nos fazem bem, né? Então, a gente, por exemplo, a ideia de que a restrição causa compulsão, essa é uma coisa que eu acho complicadíssima. Outro mito, não é? É um mito, mas tão difundido, que as pessoas têm muito medo de restringir um pouco o carboidrato, porque elas acham que vai chegar de noite, elas vão querer comer a geladeira inteira, né? É precisamente ao contrário. Quanto mais eu restringo aquele tipo de substâncias, menos compulsão eu tenho, não é? Então, eu concordo. Assim, eu não vejo outra possibilidade senão a abstinência. Acho que tem que ter outras fontes de gratificação no lugar, mas ainda assim eu acho que a pessoa tem que estar suficientemente preparada e aceitando a ideia de que sim, vai ter renúncia. Aquela sensação tão intensa vai ter que ser renunciada, não tem outro jeito. E vai haver ali uma fase de dificuldade em que a pessoa vai ter craving, vai ter desejo de consumir, vai ter ressaca, mas tem que passar esse período, não é? Porque hoje também, isso é outra reflexão que eu faço com base também naquilo que vou observando, hoje não conseguimos aguentar o mínimo de desprazer. Ontem eu trabalhava isto também com uma cliente, numa sessão, e estávamos a tentar, enfim, mudar um hábito que ela tem, que é de, depois de jantar, comer frutos secos e outras coisas. E ela dizia, mas eu substituo por quê? A questão é, mas tem que substituir por alguma coisa? Ou seja, a alternativa tem que ser comer, porque é isto, não conseguimos aguentar não, se calhar vai ter mesmo que passar esse período do dia, durante algumas semanas, vai ter que passar esse período do dia sem comer nada, até que o cérebro depois cria outro circuito neuronal, cria outro hábito e já não custa tanto, não é? Mas não temos esta capacidade de lidar com o desprazer. Portanto, temos de estar sempre a ter prazer, muito, sim, muito associado à comida, não é? Há sempre esta... Não, concordo plenamente. Esse é um assunto que eu penso muito há muito tempo. Eu acho que isso daria assim, uma conversa de mais 2 horas, porque realmente a gente, como sociedade, a gente, pelo menos na minha opinião, na minha visão, e aí trazendo os elementos da psicanálise que ajudam a pensar nisso, a gente vive uma sociedade em que o funcionamento é predominantemente narcísico. Hedonista e narcísico. E uma das características é um funcionamento hedonista, né? Então, o prazer, ele virou um direito. Eu tenho direito a ter prazer. E ninguém pode me tomar esse direito. Então, a ideia de renunciar a um prazer é uma coisa que se tornou tão absurda que, para eu pensar nisso, só se eu tiver algo para colocar no lugar que seja quase tão bom quanto. Porque simplesmente eu o prazer e ter que me virar com uma falta daquilo é intolerável. Né? E eu acho que isso se aplica para vários campos da nossa vida. E na alimentação isso é muito visível. Então, as pessoas elas se sentem reféns e elas dizem literalmente, mas eu não posso viver sem o meu. E aí pode ser pão, pode ser chocolate, pode ser doce, pode ser... E as pessoas realmente acreditam que elas não podem viver sem aquilo. Né? Porque, para mim, a tradução é, eu não posso viver sem esse prazer, eu não posso abrir mão disso. Essa é uma ideia inconcebível. Muito imediatista, não é? Muito apegados que estamos a um prazer muito imediato, sem a capacidade de adiar a gratificação e dizer assim, não, eu não vou comer isto porque eu amanhã, ou porque eu para a semana, ou porque eu daqui a uns meses quero sentir melhor, com uma melhor imagem, com mais saúde. Queremos ter saúde e ser magros, mas estamos pouco disponíveis no imediato, no aqui e agora, para abdicar do prazer da boca, não é? Eu acho que, assim, especialmente porque nesse modo de funcionamento é muito difícil renunciar a alguma coisa agora para algo que vem depois, lá adiante. Né? Não é possível. Quando a gente olha muito para o que está logo na nossa frente, a gente perde a capacidade de olhar para o que está adiante. É interessante, tu estava comentando isso, só fazer uma digressão, mas eu estava lembrando de uma coisa que eu estava ouvindo de um médico oftalmologista algum tempo atrás, dizendo que as crianças que veem muitas telas e celulares e
elas têm muito mais problema de miopia na adolescência, porque elas justamente se acostumam a olhar para olhar só para perto, para o que está na frente, e elas perdem a perspectiva do que está lá adiante. Né? Então, é um Imagina, paralelo interessante. Né? é incrível. Não A é? gente pode pensar que psicologicamente a gente faz a mesma coisa. Né? A gente quer olhar Fazemos para exatamente o mesmo. Olha, e ainda nesta ligação açúcar, perturbações alimentares, tu conheces, ou pelo menos da tua experiência, se não conheceres estudos, mas da tua experiência, é o consumo do açúcar que leva às compulsões ou já há uma predisposição, uma personalidade mais de tipo sensation seeking que depois desenvolve compulsão por açúcar? Tu encontras algum padrão ou, enfim, ou as coisas são bidirecionais? Qual é que é a tua experiência? Eu não conheço estudos sobre isso, mas eu acho que essa é uma área tão complexa e com tantos fatores diferentes. Talvez procurar o fator vai ser muito difícil e talvez vai ser sempre uma simplificação meio perigosa. Assim. A, a comida, ela vira o emblema de afetos, sensações, eventos históricos, fantasmas familiares, né? Então isso fica muito marcado na cabeça das pessoas, né? E a gente vê que muitas vezes, né, a incapacidade de renunciar a um determinado alimento, uma determinada comida, ela é só de origem afetiva, né? Então sempre que eu desde pequeno, quando eu ia na casa da minha avó, ela faz aquele bolo de chocolate. Então, se eu tenho esse bolo de chocolate hoje, eu não posso deixar de comer. Não pelo gosto do bolo. Né? Então, Pela memória afetiva. tem mecanismos tão complexos que aí assim, aí o meu histórico da psicanálise não vai me deixar eleger um elemento só para explicar. São relações complexas e que aí a gente teria que mergulhar fundo na cabeça de cada pessoa para poder entender o que para cada uma é o principal. Né? Sim, sim. Mas seguramente há aqui questões da ordem da substância, portanto, o açúcar e os produtos industrializados e refinados, como nós dissemos, são altamente aditivos por si só, do seu próprio lado, mas depois também há características da pessoa, não é? A sua necessidade maior ou menor de ter prazer imediato e constante, o seu potencial aditivo, não é? Portanto, ser mais sensation seeking ou menos, ou seja, há aqui variáveis dos dois lados. Depois, o que é que causa o quê? É sistémico, é isso? Eu concordo. Mas também acho assim que em relação aos comportamentos e às emoções, eu penso assim, por exemplo, que cada vez mais a gente vê que nas doenças ditas crônicas, como diabetes, como obesidade, sempre se pensou que o fator genético era preponderante. Cada vez mais a gente sabe que são doenças muito mais do estilo de vida que da genética. A genética pode estar ali, mas o estilo de vida é que vai determinar para que lado vai. Tem uma frase clássica que é genética engatilha, mas o estilo de vida é que puxa o Exato. gatilho. Epigenética é que aperta o gatilho, exatamente. E para mim, assim, nos meus estudos, na minha prática de psicanálise, a minha ideia é que nos comportamentos acontece a mesma coisa. Né? A gente pode nascer com um temperamento, mas isso vai para um lado ou para o outro de acordo com as nossas experiências também. Claro, claro. Muito bem, falámos de perturbações alimentares, agora vamos ver aqui um cheirinho de perturbações neurológicas ou doenças neurológicas, que também é uma área em que te moves, não é? Quando falamos de doenças neurológicas, para quem nos possa estar a ouvir, estamos a falar de Alzheimer, outras demências, estamos a falar de Parkinson, estamos a falar de epilepsia, etc. Então, o cérebro da pessoa, de alguma maneira, também já falámos um pouco disto lá atrás, mas só para sistematizar mais esta ideia, o cérebro da pessoa com Alzheimer, por exemplo, está frequentemente cheio de glicose. Então, porquê é que ele não funciona, não é? Porquê é que a pessoa não tem a memória, porquê é que o declínio cognitivo de uma pessoa com Alzheimer é acentuado? Muito interessante isso, porque sim, o cérebro está cheio de glicose e na maioria das vezes ele está com glicose demais até, porque se essa pessoa tem um quadro de resistência à insulina, ela está com muitas vezes a glicose já aumentada. E como eu disse, a glicose entra no cérebro sem pagar pedágio. Exato. Mas o que se sabe, por exemplo, através de pesquisas de exames de imagem, é que muitos anos antes de um quadro de Alzheimer se instalar, já se pode detectar
que a gente chama de hipometabolismo da glicose em nível cerebral. O cérebro não está mais conseguindo usar a glicose para gerar energia como ele conseguia e deveria conseguir. Então, basicamente, essa é uma característica primordial do Alzheimer, é o hipometabolismo da glicose. A tradução disso é justamente um cérebro inundado de glicose, mas passando fome. É um cérebro que passa fome. Essa talvez seja a tradução que mais ajuda a entender. É um cérebro com muita comida em volta, mas que não consegue se alimentar daquela comida. Bom, aí a gente, quando pensa em como a gente vai tratar isso, e aí já tem pesquisas mostrando que a gente sabe, como a gente estava falando lá no começo, os corpos cetônicos são um excelente alimento para o cérebro, não só porque eles ficam disponíveis mesmo nessa situação de resistência à insulina, mas também porque o uso dos corpos cetônicos pelo cérebro, eles são capazes de prover mais energia com a mesma rota metabólica, com o mesmo o consumo dos corpos cetônicos produz mais energia do que o consumo da glicose, e além disso, o consumo dos corpos cetônicos pelos neurônios produz menos radicais livres, menos estresse oxidativo do que o consumo de glicose. Então, não só ele é um combustível mais disponível, mas ele é mais eficiente e mais limpo também. Ou seja, temos toda a vantagem em comer bastante gordura numa ótica até de prevenção, não é? Quer já tenhamos a doença instalada, quer numa ótica de prevenção. Totalmente. Assim, para pessoas que têm histórico de Alzheimer na família, a gente ainda não tem pesquisas que mostram que a dieta cetogênica previne, mas, de novo, o fato de não ter pesquisa que mostra não significa que isso não aconteça. A gente tem todo mundo para pensar que isso acontece. Então, realmente, se uma pessoa está... E isso é uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, assim, até porque tenho perguntado cada vez mais em relação a históricos familiares. As pessoas que têm histórico de Alzheimer, especialmente se é Alzheimer que começou numa idade não muito avançada. Então, por exemplo, a pessoa pode ter a sua mãe que começou um quadro de Alzheimer com 62, 63 anos. Essa pessoa fica muito preocupada, fica com muito medo do que vai acontecer depois. E ela se acostumou a pensar que o Alzheimer é uma predisposição genética e que é quase uma loteria. Ela vai viver até os 60 e poucos com medo e lá ela vai ver o que vai acontecer, se ela teve azar ou não de ter o Alzheimer. E cada vez não é assim. Ela pode tomar as atitudes para diminuir muito a chance de prevenir. Claro que sim. O Alzheimer, uma vez instalado, sabemos que ainda, à data de hoje, ainda é uma doença crónica, não é? Para o resto da vida. No entanto, a evidência vai mostrando que a alimentação tem um papel fantástico, não só na diminuição do declínio cognitivo, de maneira a que o declínio não seja tão acentuado, como tem um papel enorme na prevenção de um futuro quadro de Alzheimer. Para quem nos está a ouvir, não tenha qualquer dúvida de que alimentos então é que estamos a falar. O que é protetor da saúde do cérebro? O que é que eu devo comer em 80%, 90% do meu tempo para garantir que chegue aos 100 anos ou aos 150? Eu estou a trabalhar para chegar aos 150, Régis. Estou a fazer por isso. Então, portanto, o que é que devemos realmente comer para termos saúde cerebral? Isso é uma ideia interessante, porque assim, ao mesmo tempo que a gente não tem aqueles ensaios clínicos grandes, randomizados, a gente conhece bastante sobre fisiologia cerebral. Então, é um fato, por exemplo, que, como a gente estava dizendo lá no começo, 2/3 do cérebro é formado por gordura. A gente sabe que uma das gorduras mais importantes para o cérebro é um tipo de ômega 3, que é o DHA, que é um ômega 3 que só existe em alimentos de origem animal, não existe em vegetais. E o EPA, que são os dois principais ômega 3 que o cérebro usa, o DHA mais importante, não tem em plantas, só tem em alimentos de origem animal. A gordura desses alimentos de origem animal especificamente. Então, eu diria assim, todo o conhecimento da fisiologia cerebral faz pensar que os alimentos naturais, que são, em geral, uma combinação de proteínas e gorduras, são os alimentos mais importantes e mais benéficos para a saúde do cérebro. O DHA é um dos exemplos. Existem outros. Vitamina B12, por exemplo, a gente sabe que é importantíssimo para o funcionamento do sistema nervoso central. Alimentos de origem animal. Então, eu diria assim, se eu pudesse escolher uma recomendação para dar o que comer para o cérebro funcionar bem, a combinação natural de proteínas e gorduras. E gorduras.
Mais uma vez voltamos à perspectiva histórica, não é? Aquilo que evoluímos, com que evoluímos a comer. Muito bem. E a gente sabe assim, né? Pensando, se a gente fosse ainda quebrar isso, embora na natureza esses elementos andem juntos, proteína e gordura, se a gente fosse quebrar, a gente pode, né, e ver o histórico do consumo de macronutrientes. Isso dos Estados Unidos tem muito mais dados do que a gente tem aqui, mas a gente pode imaginar que em outros lugares são parecidos. O consumo de proteínas não teve grandes alterações, se manteve estável. Né? Então, o que mudou de uma época em que Alzheimer, diabetes e obesidade eram muito pouco frequentes para hoje, que são epidêmicos, é que o aumento da quantidade de gordura diminuiu, quer dizer, que o consumo de gordura diminuiu muito, e o consumo de carboidratos, especialmente os refinados, aumentou muito. Então, a gente sabe o que é benéfico e o que não é para a saúde cerebral, e como de resto para a saúde do corpo inteiro. Inteiro. E o carboidrato definitivamente não é, não é? Exatamente não. É interessante, eu tenho falado com profissionais de várias áreas, o intestino, que há dias entrevistei também a doutora Maíra, a doutora Regina Mestre, aí do Brasil, e independentemente da área de especialização das pessoas, todos dizem o mesmo, não é? Todos dizem o mesmo, ou seja, estamos a falar de um tipo de alimento que de todo, não só não é preciso para nada, como só faz estrago, não é? Sim. É incrível. E tem uma coisa interessante de pensar que eu cada vez mais penso, e é até uma brincadeira para fazer, mas assim, né, a gente está falando lá no início sobre a psiquiatria nutricional, né, que é uma área que está começando ainda, mas ela é uma área que, começando, ela já sofre dos mesmos problemas que a saúde metabólica e a pesquisa da saúde metabólica sofreu, que é a epidemiologia nutricional. Essas pesquisas epidemiológicas são altamente falhas e com uma metodologia ruim, mas que são as mais fáceis de fazer, porque simplesmente se pega pessoas e se pergunta para elas o que elas consumiram no último ano, nos últimos 2 anos, e aí então se produz uma série de dados. É barato, é fácil de fazer. Só que é um tipo de pesquisa que, além de ser uma metodologia ruim, ela, por definição, não pode gerar conclusões de causa e efeito. Então, a gente vê, por exemplo, a psiquiatria nutricional, uma pesquisa que pega pessoas que têm depressão, outras que não têm, e perguntam o que elas consumiram nos últimos 1 ou 2 anos. E chega a essa conclusão de que as pessoas que não têm depressão consumiram muito mais frutas, verduras e grãos, cereais, do que as pessoas que têm depressão. Então, isso vira uma recomendação automática. Sim, mas isso não há relação de causa e efeito, de facto, como disseste. Assim, para a saúde cerebral, é importante consumir uma quantidade grande de frutas e cereais e grãos. E aí a gente pode pensar, bom, tudo bem, mas se eu sei que existem vários ensaios clínicos mostrando que para diabetes, para obesidade, restringir frutas doces, grãos, cereais é saudável, será que para o cérebro não é? É o contrário? E aí eu penso, bom, que espécie estranha a gente é que o corpo é uma dieta, para o cérebro tem que ser outra contrária, que claro. Não faz muito sentido isso, né? Então, a gente pode extrapolar para o cérebro, eu acho, o que a gente já sabe de ensaios clínicos para o resto do corpo inteiro. E a gente pode abrir mão da epidemiologia nutricional como algo que realmente não faz nenhum sentido, mas acaba virando a recomendação automaticamente. Então, é muito comum ver pessoas que dizem trabalhar com psiquiatria nutricional e a primeira recomendação é aumente a quantidade de frutas e verduras da dieta. Isso vai proteger contra a depressão. Isso é ciência mal feita, né? Esses estudos, de facto, que representam, se calhar, para aí 90% dos estudos que são publicados, têm imensos vieses, não é? Nomeadamente o viés do paciente bem comportado, a pessoa que tem um conjunto de hábitos saudáveis, também come frutas e legumes e, portanto, vai reportar que come frutas e legumes e isso é associado à depressão, não é? E não necessariamente, a pessoa pode ter um conjunto de outros hábitos de vida que estão a influenciar na saúde dela, muito para além das frutas e legumes. Mas, enfim, são os problemas crónicos dos estudos epidemiológicos, não é? Eu conversando com uma psiquiatra americana que trabalha com isso há muito tempo, algum tempo atrás, ela falava, né, de que, quem sabe, a psiquiatria nutricional, começando mais tarde do que o resto, pode já começar sem sofrer essa mesma influência da Exato. e tal, mas pelo jeito isso não vai acontecer.
Era bom que aprendêssemos já com os erros de outras áreas, não é? E passássemos essa fase à frente. Não ter que cometer os mesmos erros para depois aprender. Olha, Régis, para terminarmos, porque já a nossa conversa já que está a ser deliciosa, mas já vai bem, bem longa e eu imagino que também queiras entrar de fim de semana. Está tão bom que está passando rápido. Não é? Incrível. Já passou 1h30. Uma última questão que tem a ver com a epilepsia, a alimentação cetogénica e a epilepsia. Há pessoas que dizem a dieta cetogénica, isso é mais uma dieta da moda, não é? Às vezes ouvimos estes comentários, olha, é a última que apareceu, é a última moda, etc. E nós sabemos que a alimentação cetogénica foi o primeiro tratamento para a epilepsia. Portanto, já em 1917, não é? E com o aparecimento dos anticonvulsivantes, a alimentação foi um bocado esquecida ou relegada para segundo plano, porque, claro, é mais prático tomar uma pastilha, um comprimido, do que ter um conjunto de cuidados com a alimentação. Embora, em muitos casos, a alimentação cetogénica produza melhores resultados na epilepsia do que os próprios fármacos, não é? Queres-nos explicar só qual é o mecanismo aqui fisiológico e metabólico pelo qual esta melhoria da epilepsia ocorre? Porque é que o doente epilético tem menos convulsões quando está a comer predominantemente gordura, não é? E cetogénica, para quem eventualmente possa ter essa dúvida, é uma predominância de gordura, quantidades moderadas de proteína e mínimas, não é? Até 30 gramas no máximo de carboidratos. Queres-nos explicar qual é o mecanismo, por favor? Claro, esse aspecto histórico é interessante. Assim, essa ideia de que é uma dieta da moda, ela é engraçada, assim, porque ela tem, ela tem muito tempo, a dieta cetogênica. Né? Mais antiga ainda do que o uso para a epilepsia. Né? Tem um sujeito nos anos 1860 e eu acho que 2 ou 3, que ele não era médico nem nada, ele era, se não me engano, um agente funerário. E ele queria perder peso, tentava alimentação de um jeito ou de outro, até que um médico amigo dele disse: vem cá, por que tu não tenta diminuir bastante os carboidratos da tua dieta? E ele fez isso. Perdeu muito peso. E ele era um cara que ele escreveu um livro. E esse livro, a gente vê a cópia dele na internet, tal, de 1860 e pouco, escrevendo. Ele não chamava de dieta cetogênica nem low carb, mas ele descrevia essa dieta com restrição de açúcar, farináceos, enfim. Depois para a epilepsia. Eu acho que um dos motivos que perdeu espaço também é porque essa dieta original para a epilepsia, ela era uma dieta com altíssimo teor de gordura, altíssimo, assim, muito difícil de fazer. Muito, e às vezes desagradável assim, para o paladar, mesmo porque era uma quantidade muito grande de gordura. Então, e claro, muito mais fácil tomar um comprimido, como tu disseste, do que fazer uma mudança de alimentação, enfim. Mas ela depois voltou com muita força hoje em dia, justamente porque ela pode ser efetiva em casos de epilepsia refratária, aquelas que não respondem aos remédios. O mecanismo, em grande parte, ele tem relação com justamente a geração de corpos cetônicos. Né? Voltamos ao mesmo. E a ideia de que o cérebro que se alimenta de corpos cetônicos, ele fica mais estável no seu funcionamento, tanto do ponto de vista metabólico como do ponto de vista elétrico também, já que a epilepsia é uma doença de descargas. Né? Grande parte da observação original, lá no começo dos 1900, é que as crianças, quando por algum motivo ficavam em jejum, não tinham as convulsões. E o jejum é um indutor de cetose, a gente sabe disso. Né? E a dieta cetogênica era uma maneira de tentar mimetizar o estado metabólico do jejum, sem precisar manter um jejum prolongado, evidentemente. Então, é justamente pelo metabolismo, pela mudança do metabolismo da glicose para os corpos cetônicos, né, a nível cerebral. Né? Em nível sistêmico, significa a mudança da matriz energética do açúcar, da glicose, para a gordura. Ou seja, voltamos sempre ao mesmo, não é? Estando a prevenir uma doença metabólica, estamos a prevenir todo tipo de problemas, seja acima do pescoço, seja abaixo do pescoço. É isso? Como dizia aquela psiquiatra conhecida, os estudos mostram que o cérebro faz parte do corpo, não tem nenhuma dúvida. Exatamente.
Olha, Régis, eu não sei se fazes atendimento online ou não, enfim, mas se quiseres deixar as tuas redes sociais, os teus contactos, alguma pessoa que te queira contactar, queira seguir o teu trabalho e contactar-te para algum esclarecimento mais adicional, queres deixar alguma mensagem? Claro, claro. O contato, eu faço atendimento online, o contato pode ser através do Instagram, que é o mais fácil, que é o doutor underline Regis underline Chachamovic. Que é um nome muito fácil de pronunciar. Sim, fácil. Mas quem tiver dificuldade também me pode contactar, se for o caso disso. Mais fácil talvez seja através do... Eu sou sócio de um movimento, chama Movimento Brasil Low Carb, que também tem um portal na internet, é brasillowcarb.com.br, onde tem muita informação de qualidade. A nossa ideia é prover informação de qualidade sobre não só a dieta low carb, mas sobre vários aspectos de saúde. E também tem uma página no Instagram, que é o Brasil Low Carb Underline, e ali então também tem a possibilidade de entrar em contato comigo através do Brasil Low Carb. E vão ter um evento agora breve, não é? Um evento grande, de vários dias, brevemente, não é? Tem uma jornada que vai acontecer presencialmente aqui em Florianópolis, no Brasil, mas vai ter também a modalidade online, nos dias 27 e 28 de março agora. Então, as pessoas podem se inscrever se tiverem curiosidade. Vai ter palestrantes excelentes daqui, né, o Dr. José Carlos Souto, o Dr. Rodrigo Bomeni, o Dr. José Neto. Vai ter palestrantes de fora, né, um Dr. Sean Baker, que é um médico americano que propaga muito a dieta carnívora, um sujeito extremamente interessante, e um médico britânico, que é o Dr. Assim Malhotra, que é um cardiologista fantástico também. Super conhecido, não é? Para quem está atento a estes temas. Muito bem, olha, acho que me resta agradecer e deixarem aberta a possibilidade de voltarmos a conversar, porque foi muito agradável, mas eu tive que restringir as perguntas e mesmo assim chegámos à 1h30. Fica em aberto o convite para falarmos sobre estes e outros temas numa próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada pelo tempo que nos disponibilizaste, pelos esclarecimentos e, sobretudo, pela generosidade com que o fizeste, está bem? Da minha parte também, se eu puder ajudar de alguma maneira, por favor, dispõe, está bom? Eu te agradeço o convite, foi ótimo, acho que, e claro, estou super disponível para a gente fazer uma segunda parte, né? O assunto que empolga, a gente começa e parece que passou 1h30, parece que passou 30 minutos. Foi uma conversa de café virtual e passou realmente tão rápido. Ok, um bom resto de dia para ti, um bom fim de semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Beijinho. Obrigado. Tchau, tchau. Com licença.